A paz do Senhor, amados. Boa noite a todos. Louvamos ao Senhor por aqui estarmos nessa noite, mais uma vez, para juntos podermos adorarmos e louvarmos o nome do Senhor. E, aproveitando nessa oportunidade, vamos estar daqui a pouco apresentando nosso irmão Pedro, pai do nosso pastor Alencar. Esteve internado, mas já teve alta, está em casa se recuperando. E orarmos pela sua plena recuperação em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel, né? Deus é fiel. Glória a Deus. O que você veio buscar nesta noite? O que você precisa de Deus? Ele está aí pertinho de você, né? Ou, melhor dizendo, o Espírito Santo está aí, ele habita em você. Então diga para ele o que você veio buscar, o que você precisa. Qual é a tua... Porque cada um de nós temos uma medida de necessidades. Você escutou bem? Cada um de nós temos uma medida de necessidades. Nós necessitamos de algo, né? E às vezes é uma coisa urgente, às vezes é uma coisa mais que dá para se esperar, mas conforme for a tua medida, da tua necessidade, eu quero dizer para você que Deus tem a oportunidade de abrir esta grande porta que você tanto está precisando. Glória a Deus. Então, quero convidá-los a abrir vossas Bíblias, por gentileza, na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, versos 2 e 3, né? Que nos diz assim a palavra do Senhor: dediquem-se à oração. A uma outra tradução diz: perseverem na oração, vigiando por meio dela com tristeza, com amargura, não, com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma... É para Deus abrir o quê, irmãos? Porta. Para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Né? Nos abra uma porta. Glória a Deus. Deus quer abrir porta. Deixa eu pegar meu assistente aqui. Depois que a gente passa dos 35. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom, irmãos. Eu contar aqui um pequeno segredo para vocês. Quando eu esqueci de habilitar uma coisa aqui no tablet, então ele não vai. Quando eu tinha aí por volta, até alguns anos atrás, vamos dizer assim, eu tinha todos os meus esboços de cabeça. Então, eu não escrevia nada, mas, claro, estudava, lia, e aquilo que eu lia praticamente eu memorizava, então, mas hoje, se eu não anotar pelo menos o versículo bíblico para lembrar dele, tá difícil. E houve uma oportunidade que, ainda bem que uma coisa se encaixou com a outra, né? Eu acho que até falei isso já com o irmão Ivan, diácono Ivan. Teve uma vez que estava numa igreja, ela estava ministrando, eu ministrei sobre um tema, eu preguei 2 temas em um, né? E isso é um pouco da capacidade de quem tem um pouco de TDAH, viu? A gente entra pelo caminho, às vezes cruza ali um pouco a linha do trem, mas graças a Deus que dá tudo certo. Portanto,
Gostaria de vos falar nessa noite, com a ajuda de Deus, com a graça do Espírito Santo, sobre o tema da nossa campanha que estamos falando aí desde a primeira quarta-feira, Destravando Portas, e dentro desse tema, Destravando Portas, falar sobre oportunidades. Então diga, oportunidade. Diga, Deus nos abriu uma porta de oportunidades. Glória a Deus. Sempre dizem que não podemos deixar a oportunidade passar, não é isso? Coloque aí o versículo 6, por gentileza, do mesmo capítulo, por favor, irmão Jefferson. Portanto, quando nós olhamos, né, a palavra de Deus, e vemos, por exemplo, o texto aí de número 6, que nos diz o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam quando responder a cada um. Então, primeiro, nós precisamos sempre ser agradáveis, né? Agradáveis. Porque às vezes a gente vê crentes, cristãos, né? Cara feia, olhando para o outro, né? Eu já disse cara feia para mim sempre é fome, né? Então, quando vocês me veem um pouco assim, porque eu sou bonito, então quando vocês sempre me verem assim um pouco com a cara feia, é porque eu estou com fome, né? Aí vocês podem me convidar para ir até a churrascaria, que eu não reclamo não, viu? Aí eu vou ficar bem bonito de novo aí, que eu vou ficar feliz. Portanto, aproveitando as oportunidades. Queridos, a oração, escute bem, a oração é o oxigênio da alma, é o canal aberto de comunicação com Deus, a nossa fonte de vida. Então, o que eu quero dizer é que sem oração, a alma, ela morre. Podemos dizer assim? Pode até ser, né? Ou sem oração, a alma não tem fôlego, porque ela não tem oxigênio, ela precisa, nossa alma, nossa vida espiritual, ela precisa ser pautada na oração. Nós precisamos orar, né? E sem oração não há vitória, sem oração não há conquistas. E estamos falando de destravar portas. E Deus quer realmente fazer com que isto ocorra na minha e na sua vida. Por quê? Porque eu já disse aqui algumas vezes, né, em algumas ocasiões distintas, que milagre não se explica. Porque se explicar, não é milagre, né? Pode ser uma outra ação da parte de Deus em fazer algo em benefício ao seu filho, mas em si não necessariamente o milagre. Sendo que milagre é aquela coisa impossível que eu não posso de forma alguma realizar, não há outros meios ou meios que isso possa vir a ser resolvido, a não ser contar realmente com a impossibilidade, não, mas com a possibilidade de Deus agir na minha e na sua vida. Paulo, nesse texto que ora nós lemos, ele está falando à igreja de Colosso, né? E nesta carta, ele está ali trazendo já as saudações finais, orientando a igreja e tudo mais, sobre as necessidades que ele precisa e que ele estava tendo, mas também falando da necessidade da oração, né? Ele diz, olha, vocês não orem de vez em quando, né? Não, vocês orem quando puderem, não, em todo o tempo, em todo o momento. Ou seja, ao deitarmos, nós já temos que estar orando, ao levantarmos, temos que estar orando, ao ir tomar um banho, ou antes de tomar banho pela manhã,
temos que estar também em atitude de oração. Ao ir à mesa para tomar café da manhã com a família, ou como é corrido a nossa vida, às vezes o filho já saiu para a escola ou para o trabalho, a esposa também, está só o marido ou só a esposa, mas se você está só em casa, não há nenhum problema, saiba que o Senhor está ali presente, também esteja em oração, orando por você, agradecendo ao Senhor, né? E também orando pela tua família. Ao sair, esteja em oração. Ao retornar, esteja em oração. Ou seja, no decorrer do dia, esteja em oração. Você está na empresa e o negócio está meio trancado, meio atrapalhado. Olha, se você for possível, vá até o banheiro e esteja orando. Por quê? Porque na oração que Deus vai destravar esta porta fechada que está atrapalhando ou impedindo o agir de Deus na sua vida. E Paulo diz, olha, sejam constantes, não orem de vez em quando, né? Sejam constantes. E nós estamos nessa constância, nós estamos aqui desde a primeira quarta-feira de abril, estamos orando, e eu creio que Deus está já agindo no coração de alguns, né? Mas por que não no coração de todos? Basta apenas o seu coração como é que está. Já tem pessoas aqui para contar, inclusive testemunhos, né? Na próxima semana aí já tem pessoas que estarão contando bênçãos que estão recebendo de Deus. Não é que está barganhando com o Senhor, eu estou vindo ou eu estou dando e agora eu quero receber. Não, é que está precisando, há uma necessidade. Eu tenho uma grande necessidade, queridos, né? Eu tenho uma grande necessidade. E eu tenho entregue essa necessidade nas mãos do Senhor. E eu creio que Deus há de destravar esta porta que eu estou precisando. E se você está vindo para adorar ao Senhor, é porque você também está precisando desta grande bênção da parte de Deus. Ou seja, de uma bênção específica. Escute bem, então, portanto, a oração ela é oxigênio da nossa alma. Ela é o canal aberto de comunicação. Vocês lembram quando tinha orelhão naquela época lá, né? Você pegava aquela ficha, ainda sou do tempo da ficha ainda, depois apareceu o cartão, né? Você pegava a ficha lá e colocava, aí vinha aquela musiquinha, ouvia um barulho lá, tim, tim, que já ia acabar os créditos, tinha que pegar a ficha lá e colocar a ficha de novo, pegar um novo cartão, inserir o cartão, porque senão a comunicação com o outro lado, com quem você estava falando do outro lado, né? Ela caía, né? Não tinha esse negócio, tem um bônus. Não tem bônus. Se tem crédito, tem crédito. Se não tem crédito, não recebe nada, né? E como é que eu posso buscar esse bônus? É na comunhão, é na oração, é clamando, é realmente insistindo com o Senhor, é batendo na porta. Irmãos, eu vou incomodar Deus, eu vou incomodar o Senhor, e se você vir nessa noite, eu quero que você incomode ao Senhor, bate na porta, mas bate na porta certa, na porta do céu, em nome de Jesus, e a porta vai abrir, ela vai destravar em nome do Senhor, aleluia. Então a pessoa estava ali, e no momento que nós temos esta oração, ou seja, nós temos esse canal, esse oxigênio, este canal aberto de comunicação com Deus, já imaginou? Aleluia! O nosso Deus, irmãos, que não há comparação para dizer, não, é a mesma coisa, ele é tão ocupado quanto o presidente do Estado, que isso? Não tem esse negócio não, o nosso Deus não tem essa comparação não, só que tem um porém, ele quer escutar quem realmente o busca. Ele quer escutar com quem realmente quer falar com Ele. Então no momento que nós queiramos falar com Ele realmente, Ele vai escutar a minha necessidade, a tua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. E quando começamos a buscar a resposta de Deus, a destravamento de Deus, a destravamento de porta para a minha e para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Oh queridos, confia na bonança e na bondade do Senhor. Orar em todo o tempo. Então quando nós oramos, e quando a porta se abre, aparece a oportunidade. E não podemos deixar escapar a oportunidade. Aleluias. Glória a Deus. Creia
que hoje Deus está abrindo portas de oportunidade para a tua vida. Oportunidade, aleluia, na área física. Oportunidade na área espiritual. Nós precisamos das duas coisas, tanto da área espiritual quanto da área física. E Deus está abrindo porta da oportunidade. Não é a porta da esperança, tá? Lá do SBT, não, essa aí não serve, tá? Não é a porta, irmãos, simplesmente de algo, né, supérfluo, não, é porta especial, é a porta da oportunidade de Deus abençoar a tua vida, tanto na área física, quanto na área espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, quando nós vemos isso, né? Veja bem, o que o William Hendrickson disse, ele diz o seguinte, diz que a oração é a expressão mais importante da nova vida, ou seja, da vida transformada, né, por Deus. Ela é o meio pelo qual podemos obter para nós e para outros a satisfação das necessidades, tanto física quanto espiritual. Aleluia. Então, o que quer dizer isso? É que quando nós oramos, nós não só oramos por nós também oramos por outros, ou por outrem. Nós intercedemos. Eu, sempre que possível, ou quase sempre, né? Ou sempre quase, e quase sempre, nas minhas orações, eu sempre tenho intercedido. Primeiramente, sempre pelo diaconato, né? Inclusive eu tenho uma listagem lá, porque eu vou falando o nome de cada um, daqui a pouco dá um engasgamento cerebral, né? E aí dá uma parada, não dá para lembrar, mas peraí, não tem nenhum problema não. Jesus, ele aguarda, ele está ali atento. A gente pega o celular, pega o grupo do diaconato e pega o nome de novo, e aí começa, do primeiro ao último, e começa então a falar, a citar, Senhor, abençoa o diácono tal, Senhor, abençoa a sua esposa, abençoa a sua filha, o seu filho, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, Senhor, e Deus então começa, é que você às vezes só quer olhar pelo olho natural, né? O olho natural, irmãos, quem conserta ele é o oftalmologista. Inclusive eu preciso voltar lá de novo, né? Porque o oftalmologista, ele vai ver a necessidade do grau que eu e você precisa, mas quando olhamos pela ótica espiritual, nós enxergamos muito, mas muito além, porque nós vemos o impossível, nós olhamos para o impossível, porque nós cremos que há aquilo que Deus está realizando, operando, sem até mesmo nós enxergarmos naquele momento ou percebermos, porque no momento que eu estou orando por mim, pela minha família, intercedendo pelo outro, pelo meu irmão, pelo meu amigo, aleluia, Deus está vendo, Deus está olhando, e Deus está agindo, há anjos ministrando a favor dos servos de Deus, há milagres chegando, há portas sendo destravadas, a cura aparecendo, e você recebendo, aleluia. Há um destravamento na área trabalhista, há um destravamento na área financeira. Às vezes o banco está lá empacado para não liberar aquilo que você precisa, mas Deus ordena e chega a tua bênção em nome de Jesus. Aleluia. Guerra, luta, sim, porque qual o prazer, qual o gosto teria de dizermos, olha, eu tive isso, mas como é que você teve? Eu estava sentado lá em casa, daqui a pouco apareceu um rapaz lá e uma pessoa lá e disse, você não quer isso aqui não? Não tem valor. Não, eu lutei. E quando eu lutei, eu vi que Deus disse, é tua bênção, é tua vitória. A oportunidade está aparecendo, porque a porta está se abrindo. Glória a Deus. Às vezes a gente pirraça um pouco, sabe? Hoje mesmo eu fiz um pouco de pirraça.
não com Deus, né? E assim, e também não saí bravo depois não, irmãos. Saí calmo. Eu tinha chegado em casa, já tinha posto meu carro na garagem. Daqui a pouco meu genro chegou. Aí chegou uma outra pessoa e colocou o carro no meio do portão. Então não dava para colocar outro carro. Aí ele falou, põe aqui para frente de casa. Tinha um carro atrás. Foi, põe aqui, encosta, não bate um carro. Encosta, vem mais, encosta aí. Isso, pronto. Aí tá, deixa eu ver. Olha, se ela tirou, mas nem se ela tirou a carta de Fórmula 1, ela consegue sair daí, deixa ela aí. Pastor, que coisa. Não, irmão, não é sair para brigar. É que a pessoa tem que entender, né? Aí daqui a pouco vai. Aí deu uma meia hora, ela voltou. Imagine se fosse ao contrário, se tivesse um carro dentro da garagem, precisasse sair urgente, né? Aí a pessoa chegou lá, aí depois que ela chamou, e disse, deixou ela esperando lá na frente de casa, uns 5 minutos, descia, eu olhei pelas câmeras lá, ela ia, olhava para o carro, dá para sair, não, eu acho que ela ficava pensando, eu acho que eu vou aprender a tirar a carta de novo, vou aprender a dirigir. Aí voltava, olhava de novo, né? Aí Deus me fez pensar numa coisa, às vezes o inimigo nos coloca nesse tipo de ciladas, nesse tipo de embaraço, e você fica preso ali, não sabe nem, acha que estava tudo bem, estou aqui de frente de uma casa, está tudo seguro, posso sair agora, está tudo pronto. Você acha que eu ia falar outra coisa, né? Aí estava lá, e o negócio não anda, não vai, não posso sair daqui, não posso ir para trás, não posso ir para frente, não posso ir para o lado, nem para o outro, estou preso. O que é que eu faço? Eu preciso de ajuda. E ajuda quem era? Descer, com a chave do carro na mão, tirar o carro, disse, a senhora pode sair. Ela nem falou nada, ela só fez isso. Aí foi tranquilo, eu só apontei para a garagem. E ela então saiu em paz, sem discussões nenhuma, irmãos, né? Mas isso foi uma coisa que Deus me fez, me mostrou, me fez lembrar de quê? De guerras espirituais. Às vezes, irmãos, o negócio está travado, não anda, não vai nem para frente nem para trás. E o que você está fazendo? Pastor, estou assistindo Big Brother, né? Estou querendo saber quem está traindo um, quem está traindo o outro, quem é que eu deixei em casa traindo para poder trair o outro, para quem eu estou realmente mentindo, para quem eu estou, né, fazendo isso, aquilo, outro. Tá. O que você está fazendo? Estou assistindo um filme, sentado no meu sofá, comendo pipoca, né? Que filme? É filme de bruxaria, Harry Potter, né? Esse negócio. Pastor, mas Harry Potter é coisa infantil, isso não tem nada a ver, não, né? É só para ensinar a bruxaria, como que a área, né, da feitiçaria atua, para isso e para aquilo outro. Mas uma criança não tem nenhum problema, não tem. Mas aí, não tem não, tá bom. Está indo para frente? Não. Dá para sair para o lado? Não dá, pastor, não tem saída. Nem para o outro? Não. Mas nem para voltar para trás dá mais, né? Porque às vezes a trazer para voltar que é terrível, né? Não, também não dá. E o que é que eu preciso? Meu filho, precisa simplesmente arrepender. Arrependimento, né? Por quê? Porque na oração que nós demonstramos o nosso arrependimento ao Senhor. É na oração que nós falamos com Deus. E não há como, irmãos, eu falar com a santidade plena do Senhor, sem chegar perante Ele e dizer assim, perdoa, Senhor, porque realmente eu pequei. E nós pecamos. É onde as trancas começam a se soltarem. É onde as fechaduras impossíveis de você abrir, elas começam a ser abertas. Porque Deus está começando a ver o teu arrependimento, a tua humilhação. Você não vai se humilhar perante o seu vizinho, não. Você está se humilhando perante o Altíssimo. E no momento que você está se humilhando perante Ele, é onde aquilo que você não está vendo naquele momento, é onde Deus está agindo pela tua vida e pela tua família, e está ocorrendo um milagre. Portas estão se abrindo, a oportunidade está chegando, então preste atenção, porque a oportunidade pode passar, então não deixa ela passar não, em nome de Jesus, preste atenção nesse negócio aí, esse negócio é de Deus, aleluia, vamos lá,
né? Então, quando nós fazemos isso, nós agimos em duas áreas: espirituais e física. Por quê? Porque temos necessidade tanto espirituais quanto física, né? Eu disse que o oxigênio, a oração é o oxigênio da alma, não é isso? E se nós não tivermos o nosso oxigênio para o nosso corpo físico, também não sobreviveremos, né? Da mesma forma que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, né? Aquele churrasco no final de semana também é alimento para o nosso corpo físico. Você está entendendo? Tá? Então, no momento que temos necessidades, irmãos, tanto físicas quanto espirituais. Então, primeiro, nós temos necessidades de comunhão, de relacionamento com Deus. Nós temos necessidade de quê? De adorá-lo. Oh, queridos. Nós precisamos de jejuar, é a necessidade espiritual para vencermos. Nós temos necessidade de pedir perdão e de confessar os nossos pecados. E nós temos necessidade de estudar, de ler, de buscar a palavra de Deus. Da mesma forma que nós temos necessidades físicas, de quê? Eu tenho necessidade física de me alimentar. Eu tenho necessidade física de ir no médico, num oftalmologista, por exemplo, para poder enxergar um pouco melhor. Eu tenho necessidade física de me locomover. Eu preciso de um carro, então é uma necessidade física minha. Eu preciso de pagar aluguel. Preciso, para poder morar. Mas eu também preciso de uma casa própria, para poder parar de pagar aluguel. E se você crer nas tuas necessidades, portas vão ser abertas e oportunidades irão aparecer, em nome de Jesus. Escute, eu quero dizer aqui, mas escute bem, por favor. Não é barganhar com Deus, mas no momento que você coloca estas coisas perante o Senhor, as oportunidades, Deus começa também a fazê-las em nome de Jesus. Escute, eu pastoreava uma igreja aqui próximo, né? Aqui perto do centro empresarial, e os irmãos ali, né? Chegávamos ali, tinha um ou outro ali de carro e tudo mais, e nós vimos que os irmãos moravam longe, precisavam dessa necessidade, precisavam de um carro e tudo mais. E um dia eu estava ministrando a palavra de Deus, e Deus então tocou no meu coração, né? Ora para esse povo então. Eu falando com Deus sobre a necessidade de ver, às vezes, irmãs com criança de colo e tudo mais, né? E morava longe, tinha que sair, depois pegar ônibus, então tinha que esperar, pegar carona com o irmão, e as irmãs ficavam lá conversando, ficavam na cantina da igreja, porque crente gosta de conversar, crente gosta de comer, irmãos, é uma bênção, né? Isso também é comunhão, e eu também gosto, porque eu sou crente, né? Não, o senhor é pastor, não, mas antes de ser pastor eu sou crente, graças a Deus, e portanto sendo assim, então a gente ficava ali conversando, e quando dava, a gente levava um ou outro em casa, né? E o Senhor disse, ora para esse povo, sou sacerdote deles, ora por eles. E aí eu perguntei, irmãos, quem é que não tem carro aqui, né? Quem tem eu já sabia, quem não tem? Aí levantaram a mão. Eu falei, olha, eu vou orar, mas com uma condição, que você realmente utilize, né, um propósito e sabedoria. Deus vai te dar, eu creio, eu vou orar. Mas se você, por um ou outro motivo, começou a chover, eu não vou para a igreja porque está chovendo, mas está de carro agora, né? E se você tiver propósito de poder utilizar o carro para servir a Deus, juntamente com a sua família, eu vou orar. Se você não tem esse propósito, já está pensando já em outras coisas, olha, não, nem vem orar. Porque se você vem com propósito diferente, Deus pode até te dar, só que aguarde. Aí o irmão levantou, veio na frente, tudo mais, crendo, e nós oramos. Passou um mês, passou uma semana, nada, passou 2 semanas, nada, porque tem crente, irmãos, que é imediatista. Tem crente que é mais ansioso do que o pastor Cícero, né? Eu comprei um celular e quando eu comprei estava lá bem escrito, em letras garrafais, entrega para o dia 14/4. Dia 14 foi dia? Terça-feira, né? Ontem. Dia 14. Fiz o pagamento, assim, o pagamento já aprovou na hora lá no cartão e tudo mais. Isso eu comprei no dia 7. Olha só. Quando foi no dia 8, nota fiscal emitida. Quando foi no dia 8 da tarde, entrega a transportadora. Falei, opa, vai chegar amanhã. Né? Só que estava lá, dia 14.
Aí eu vou lá no site, dia 8, mesma coisa. Vou dia 9, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite antes de dormir, mesma coisa. Não mudou nada. Vou no dia 10, mesma coisa. Dia 11, mesma coisa. Dia 12, 3, 4 vezes vou lá consultar o site, mesma coisa. Mas está na transportadora, por que não vem trazer esse negócio? Dia 12, a caminho da sua residência. Eu falei, mas só chegou no dia 13. Passou um mês, nada. Passou um mês e pouco, chega o irmão lá, a chave do carro na mão. Pastor, o senhor pode orar por mim? Posso. Não, mas para agradecer, olha o que Deus me deu. Ô, meu querido, amém. Daqui a pouco, uma semana depois, aparece outro. Daqui a pouco, outro. Daqui a pouco, a gente chegava na frente da igreja assim, a igreja era bem comprida, lateral dela, cheio de carro de crente. Quem que faz isso? Deus. Está precisando de quê? Não, não precisa falar para mim, não. Ei, e outra coisa, viu? Há coisas que nós temos que só falar só para Deus, irmãos. Fala só para Ele. Então, vou te perguntar de novo. Fala aí, o Espírito Santo está do seu lado, ele, na verdade, ele está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Então, vou te perguntar mais uma vez. Você vai responder para Ele. O que é que você precisa? O que é que você está precisando? Responde aí. Diz aí para Ele. Aleluia. A porta está se abrindo. A oportunidade está chegando. Não deixa passar a oportunidade. Não deixa passar a oportunidade. Em nome de Jesus. Não deixa passar a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, quando fazemos isso, então nós temos atendida tanto necessidades espirituais e, consequentemente, quando essas necessidades espirituais são atendidas, por quê? Porque se eu tenho comunhão, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu converso com Ele, né? Eu converso. Irmãos, às vezes eu estou no cliente, o negócio está emperrado, o negócio para aprovar lá, às vezes uma coisa ou outra, ou eu estou num cliente lá para resolver um problema lá que o negócio está terrível, e daqui a pouco me dá um branco, sabe? Parece que eu desaprendi tudo. Aí eu falo, Senhor, tem misericórdia, Espírito Santo, ensina aqui para mim, como é que eu vou resolver esse problema aqui? Irmãos, tem coisa que acontece daqui a pouco, eu vou lá, né? Vou lá, pego o notebook lá, aí, parece que é igual haja luz. Aí vem lá, às vezes o gerente, o diretor, você resolveu? Resolveu. O que é que foi? Foi um probleminha aí, estava dando aí, simples aí, mas já foi resolvido. Porque até aquele momento eu não sabia o que estava dando, não vou falar, né? Mas o Espírito Santo me mostrou, resolvi, está resolvido. Irmãos, as coisas de Deus é desse jeito. Ele confunde, às vezes, mas Ele não nos deixa confundidos, nem desamparados. E se então, eu tenho um relacionamento, eu adoro ao Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, eu confesso os meus pecados perante Ele, eu estudo a Sua palavra, eu jejum, consequentemente, as minhas necessidades físicas também, elas serão atendidas, porque são necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Você tem necessidade de um salário melhor? Você tem necessidade de uma casa? Necessidade. Não estou falando que aqui dando chave para ninguém não, porque, inclusive, chave está cara, até no chaveiro para a gente fazer, então não tem nem como dar chave para ninguém. Né? Necessidade. Você tem necessidade de promoção na empresa? Necessidade. Sim, pastor. Né? Portas abrindo, portas de oportunidades. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai se destravar. Vai. Pastor, já mandei lá na financeira, no banco, o negócio não está indo.
já juntou o nosso salário e tudo mais lá para dar entrada no apartamento, o negócio não vai no financiamento. Portas de oportunidades estão se abrindo. Hoje, na tua vida, em nome de Jesus, e você vai contar bênçãos. Você vai subir no altar de Deus e contar bênçãos. Xaraba, soribicandarama, xeribicanaramaná. Aleluia. Glória a Deus. Bênçãos. Então, se é assim, pastor, o que tem mais? Ah, mas tem muito mais, né? Estamos concluindo, já já. Portanto, como é que eu faço? Perseverança. Precisamos perseverar. Por quê? Porque se não perseverarmos, não adianta. Irmãos, por quê? Porque a igreja, irmão, não pode deixar de orar. Que igreja? Eu e você. Nós. A igreja não pode deixar de orar. O fogo no altar não pode apagar-se. Se não houver fogo no altar, o incenso não subirá a Deus. Não estamos aqui, irmãos, para tentar, te iludibriar emocionalmente, não. Não, de forma alguma. Eu estou aqui porque eu sei que Deus tem, aleluia, fogo no altar para queimar, tem incenso aqui para queimar, incenso para chegar no trono da graça do Senhor, e chegando incenso perante o trono de Deus, a bênção do Senhor, ela vai ser derramada na minha vida e na tua vida. Estamos aqui intercedendo, e o Senhor está lá ouvindo e entendendo o que eu e você precisamos em nome do Senhor. Portas de oportunidade se abrindo em nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oportunidade. Quando estava faltando um mês, nem um mês, para o meu casamento com a pastora Rosana, porque só casei com ela, não tem outra, né? Inclusive, preciso lembrar, mas já guardei aqui na agenda para não esquecer, que dia 28 agora, do mês que vem, tem mais um ano. Oh, Jesus, graças a Deus. Eu lembro de tudo, irmãos. Eu lembro do jeito que eu entrei na igreja. Eu lembro do jeito que eu pegava na mão dela, passava a mão e dizia, essa aqui agora é minha, né? Não vou largar mais não. Eu ganhei, né? Foi um presente de Deus. Eu pastoreava em igreja, num bairro, aqui, depois lá para os Cafundé da Emboimirim, irmãos. Lá no Jardim Jacira. Pertinho, né? Mas não reclamava não. Ia com alegria no coração. E em uma bela festa de confraternização do círculo de oração da igreja, estava lá pastoreando, mas preocupado. O casamento estava chegando e faltava ainda algumas coisas, comprar algumas coisas e tudo mais. Faltava ainda preparar a festividade, a festa, tudo. E eu preocupado lá, eu falei, Jesus amado, tinha um pastor lá, convidado, pregando a palavra de Deus, eu sentado no altar, eu ouvindo a mensagem, mas com a mão assim, né, pensativo, eu falando para Deus, falando mesmo, né, e havia um corredor, não assim, mas aqui bem no meio da igreja, e tinha uma irmã sentada na ponta desse corredor, como se fosse ali o irmão Maurício, diácono Maurício, sentado ali. E eu pensando, né? E assim, e Deus tem ordem, viu? Deus tem ordem. Eu olhava, de vez em quando eu olhava lá para o fundo, lá eu via a irmã, né? Mas a irmã se segurando, ela só recebendo de Deus, porque a palavra, a profecia principal, primazia da profecia, estava sendo ali, a ministração da palavra de Deus. E o pregador pregando, a palavra abençoadíssima, e eu preocupado, Senhor, ainda falta isso, falta metade da cozinha, Senhor, falta ainda alguns utensílios lá, falta alguns móveis, Senhor, e a festa e o dinheiro, meu Deus, falta tudo isso. Ah, Jesus, o Senhor falou, né?
A quem tem bem quem foi inventar, né, irmãos? Namorar. Como já disse para vocês, eu fui separado do Ministério da Palavra, solteiro. Então o pastor disse: meu filho, já que você está noivo, aí tem que noivar e casar logo. Aí eu namorei e noivei de 7 para 8 meses. Amém, graças a Deus. Mas tão rápido assim, vai fazer apenas 32 anos agora, né? Coisa bem, irmãos. E continuo amando do mesmo jeito quando amei, quando conheci ela, viu? Ela não está aqui, eu posso falar, né? Glória a Deus. Então, amados, acabou a mensagem. Quando o pastor acabou a mensagem, orou pelo povo e Deus disse: Deus os abençoe, e me devolveu o microfone antes de eu levantar da cadeira. Aquela irmã saiu, irmão, disparada lá do último banco da fileira, e subiu ao altar, veio até mim, eu estava sentado. Ela pôs a mão no meu ombro e disse assim, lembro como hoje: meu servo, por que te preocupas? Desde o início estás preocupado aí? Não confias naquele que te chamou? Eu já disse que vou te dar tudo. Não vai faltar nada. Eu já preparei tudo, e tudo dentro do meu tempo. Aguarda. Não te preocupes. Ergue a tua cabeça. Oh, xarabaçu. O que você veio buscar nessa noite? Deus está de ouvidos e coração aberto para abençoar a tua vida. Aleluia. Irmãos, do jeito que aquele irmão falou, Deus cumpriu a risca. No meu casamento tinha mais ou menos umas 300 pessoas. A igreja que eu pastoreava alugou um ônibus para ir. A igreja que a pastora Rosana congregava, né? Ou seja, estava lotada. Parecia congresso de jovens, de irmãs. Tem uma galeria, a galeria estava cheia de gente. Quem passava lá falava: que festa que é essa aí? Um casamento. Casamento o pastor Cícero está casando aqui hoje. Porque quem passava lá achava que era uma festa. Um congresso, né? Alguma coisa. Mas casamento, não. Casamento, a metade das pessoas, quem você convida ali, né? Não, lotado. Irmãos, e quando eu olhei para trás ali, quando eu entrei para a igreja, que o pastor ministrou a cerimônia, estava ministrando, depois que ministrou, que quando nós viramos um para o outro, eu olhei assim para a igreja, eu olhei e falei: misericórdia, Jesus amado. Aí eu lembrei de novo daquilo que o Senhor falou: por que te preocupas? A festa foi num clube, nós fomos para lá, irmãos, e todo mundo participou da festa. Aquilo que estava faltando na minha casa para montar a casa chegou, entendeu? E no dia lá, todos, né, porque temos ainda uma boa amizade, vários pastores ali, então os padrinhos eram tudo pastor. Né? Aí chegaram e falaram: o que é que você precisa? Eu falei: olha, eu vou dizer o que é que você acha que eu preciso, deixa aí, deixa no teu coração aí. Aí assinou um cheque, outro pôs no envelope lá e começou. Falei: entrega para ela aí, porque a cabeça já é dela mesmo e tudo mais, né? E eu tinha falado para ela: amor, não vai nem poder viajar, né? Lua de mel, nem nada, aí fica em casa mesmo, não tem nenhum problema. Aí daqui a pouco, quando chegamos em casa, olhamos ali e tudo mais, né? Assim, a nossa cidade preferida. Eu já fui lá, acho que mais de 10 vezes já, né? Campo do Jordão, vamos para lá. Vou para Campo do Jordão, passar uma semana em Campo do Jordão, sossegado. Por quê? Quando Deus fala, cumpre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oportunidade. Portanto, nós vamos continuar com essa mensagem na próxima quarta-feira. Sexta-feira agora, nós vamos para o monte orar. Tem alguns pedidos aqui que nós vamos estar separando. Nós vamos levar. Vamos orar já por eles que estão aqui. Não há nenhum problema. Sexta-feira vamos estar aqui 9 horas em ponto, irmãos. Então eu marquei 15 para as 9 para que você chegue às 9. Até às 9. Então quem quiser ir conosco, não há nenhum problema. É aqui próximo.
Não sei se vai haver carona suficiente para todos, né? Então, quem vier de carro, venha. Se você puder ceder carona para alguém, tá bom? Iremos lá. E não é, pastor, eu quero ir. Venha. Pastor, não sei se eu vou, então não venha. Não é obrigado. Mas nós vamos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero que você, eu não sei se você mora aqui para a direita minha, agora aqui, onde eu estou, né? Claro, direita seria aqui. Para minha direita aqui, para minha esquerda aqui, ou para minha esquerda aqui. Só que o Senhor quer que nós façamos algo diferente, porque Deus está abrindo uma porta de oportunidade agora. Deus está agindo em prol da tua casa, da tua família. Então você vai estender a tua mão em direção à tua casa, onde você mora. Glória a Deus. O Deus do impossível está aqui. Eu não sei nada, eu não posso nada, mas o Deus do impossível está aqui nesta noite. Aleluias. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos nesta oportunidade, louvando, adorando, glorificando o Teu nome, Senhor, que é eterno para sempre. Deus meu, Senhor meu, ministramos a Tua palavra, Senhor, sabendo que o Senhor tem aberto e estará abrindo portas de oportunidades. E conforme, Senhor, a Tua direção, eu sei que o Senhor está agindo agora em meio de famílias aqui nesta oportunidade. Eu sei que o Senhor está agindo em prol de famílias, Senhor, de filhas, Senhor, xarabacandaraba sobre candarabanábia. O Senhor está agindo aqui em prol de filhas, aleluia. Oh Senhor, e de filhos. O Senhor está agindo aqui em prol, Senhor, de família. Oh Pai, Teus filhos estão estendidos, com as suas mãos estendidas em direção, Pai, em posições, Senhor, mais ou menos próxima daquilo da onde eles entendem que está a sua casa, a sua residência. E eu também levanto a minha mão nesta noite, Pai, porque eu creio também que o Teu agir, Ele atinge também a minha casa, a minha família. Oh, xarabadarabasoribicandarabadabia. Senhor, em prol dos meus filhos, em prol dos meus netos, em prol da minha esposa, Senhor, como também os Teus filhos que aqui se encontram nesta noite, que estão orando, Senhor, em prol da sua casa, da sua família, em nome de Jesus, entra com providência agora, entra com providência e restauração, Pai, entra com providência e transformação, entra com providência de comunhão, entra com providência nesta oportunidade, entra com providência de até mesmo, Senhor, da necessidade desta família, de mudar de endereço, de mudar, Senhor, aleluia, do endereço que ele reside agora, Pai, que ela reside agora. Porque, Senhor? Porque documentos estão, Senhor, para ser assinados em nome de Jesus. Documentos estão para ser assinados agora, Senhor. Tira o empecilho, tira, Senhor, toda a imparcialidade e entra com a providência do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem está nos assistindo pela live, pela internet, creia também, creia que é onde você está na sua casa, ao agir de Deus, ao agir do Espírito Santo de Deus na tua vida.
E aqui está, Senhor, esses pedidos de oração, esses pedidos, Senhor, diversos pedidos, e eu creio, Pai, que Tu conheces, Tu sabes cada um deles, há alguns aqui dentro de envelopes, mas não há nada oculto para o Senhor, e portanto, eu peço, Senhor, entra com providência também, na vida, Senhor, dessas pessoas, que estão aí anotadas em nome de Jesus. Senhor, eu Te louvo, eu Te adoro, eu Te bendigo, exalto o Teu nome para todos sempre, Senhor, em nome de Jesus. Opera milagre na vida dos Teus filhos, e que esta porta de oportunidade, ela seja aberta, em nome de Jesus. E se você crê, receba e aplauda ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, sendo assim então, nós estaremos sexta-feira aqui, 15 para as 9, saindo às 9 horas, às 21, em direção ao monte, para orarmos. Quarta-feira próxima, estaremos de volta, em nome de Jesus. Continuaremos. Dia 24, novamente nós iremos ao monte. Então nós iremos 2 vezes, esta sexta e dia 24, que já é a outra sexta-feira, né? Salvo engano. E encerraremos na última quarta-feira. Aleluia. Creia no seu milagre. Em nome de Jesus. Você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa. Glória a Deus. Deus vai fazer coisas impossíveis, em nome de Jesus.